Quando alguém fala em Brasil, é comum pensar em futebol, carnaval, praias paradisíacas e na floresta amazônica. Mas o Brasil é muito mais do que isso. Estamos falando de um país continental, cheio de recordes, paisagens impressionantes e uma história que moldou não apenas a América do Sul, mas também influenciou o mundo em diversos momentos. Neste vídeo você vai conhecer 17 curiosidades sobre o Brasil que mostram por que ele é um dos países mais fascinantes do planeta. Algumas delas são pouco conhecidas até mesmo pelos brasileiros. Então já deixe o seu like, inscreva-se no Terra em Contexto e venha descobrir um lado do Brasil que você talvez nunca tenha visto. Vamos começar pela dimensão do país. Curiosidade número 1. O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. São mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Apenas Rússia, Canadá, China e Estados Unidos possuem territórios maiores. Mas o tamanho impressiona ainda mais quando percebemos que o Brasil ocupa quase metade de toda a América do Sul. Aproximadamente 47% do continente pertence ao território brasileiro. Essa enorme extensão explica por que encontramos tantos tipos diferentes de paisagens. Enquanto em uma região existe floresta tropical praticamente intocada, em outra há campos abertos, desertos de areia, montanhas, pântanos, praias e cidades gigantescas. Poucos países do mundo apresentam uma diversidade geográfica tão grande. Curiosidade número 2. Você sabia que o Brasil faz fronteira com quase toda a América do Sul? Ao todo, são 10 países vizinhos. Apenas Chile e Equador não possuem fronteira com o território brasileiro. Somando todas essas divisas, o Brasil possui mais de 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres. Para efeito de comparação, essa distância seria suficiente para cruzar o Oceano Atlântico diversas vezes. Essa posição geográfica faz do Brasil uma peça extremamente importante para a integração econômica e política do continente. Curiosidade número 3. Agora imagine toda essa água doce disponível na superfície do planeta. Uma parte enorme dela está concentrada em um único país, o Brasil. Cerca de 12% da água doce superficial da Terra encontra-se em território brasileiro. Grande parte dessa riqueza está na Bacia Amazônica, considerada a maior bacia hidrográfica do mundo. Além de abastecer milhões de pessoas, esses rios desempenham um papel fundamental na agricultura, na geração de energia e no equilíbrio climático de toda a América do Sul. Curiosidade número 4. Quando falamos da Amazônia, estamos falando da maior floresta tropical do planeta. Ela ocupa milhões de quilômetros quadrados e abriga uma quantidade gigantesca de espécies de plantas, animais, insetos e micro-organismos. Os cientistas acreditam que muitas espécies ainda nem foram descobertas. Mas a importância da Amazônia vai muito além da biodiversidade. As árvores liberam grandes quantidades de vapor d'água para a atmosfera, formando os chamados rios voadores. Essas correntes transportam umidade para diversas regiões da América do Sul e ajudam na formação das chuvas que abastecem plantações, cidades e reservatórios. Por isso, a preservação da Amazônia interessa não apenas ao Brasil, mas ao mundo inteiro. Curiosidade número 5. Você provavelmente sabe que Brasília é a capital do Brasil, mas talvez não saiba como ela surgiu. Até 1960, a capital brasileira era o Rio de Janeiro. O governo decidiu construir uma nova capital no interior do país para estimular o desenvolvimento de regiões que ainda eram pouco povoadas. O mais impressionante é que Brasília foi construída em apenas 41 meses. Hoje ela é considerada Patrimônio Mundial da Unesco e continua sendo uma das cidades planejadas mais famosas do planeta. Curiosidade número 6. O litoral brasileiro possui aproximadamente 7.400 quilômetros de extensão. Ao longo dessa enorme faixa costeira, existem centenas de praias famosas, manguezais, restingas, falésias e ilhas paradisíacas. Essa diversidade faz do Brasil um dos países com maior variedade de paisagens costeiras do mundo. Curiosidade número 7. O ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, localizado no estado do Amazonas, bem próximo da fronteira com a Venezuela.
Ele possui cerca de 2.995 metros de altitude. Por causa da altitude e da umidade da região, o topo da montanha costuma permanecer coberto por nuvens, o que inspirou o nome Pico da Neblina. Além disso, o acesso é extremamente controlado. A montanha fica dentro de um parque nacional e também em território indígena, o que exige autorização especial para a visitação. Curiosidade número 8. O Brasil é o único país das Américas onde a língua oficial é o português. Isso aconteceu porque, em 1500, o território passou a ser colonizado por Portugal. Enquanto isso, a maior parte da América foi colonizada pela Espanha. Hoje, mais de 200 milhões de pessoas falam português no Brasil, tornando o país responsável pela maior comunidade de falantes desse idioma no mundo. Curiosidade número 9. O Pantanal é a maior planície alagável tropical do planeta. Durante a estação das chuvas, rios transbordam e transformam uma imensa área em um verdadeiro oceano de água doce. Esse ciclo natural cria um ambiente perfeito para milhares de espécies de peixes, aves, mamíferos e répteis, incluindo a onça-pintada, o jacaré do Pantanal, a arara azul e a capivara. É um dos melhores lugares do mundo para observar animais em seu habitat natural. Curiosidade número 10. O Brasil participou de todas as edições da Copa do Mundo FIFA desde 1930. Nenhum outro país conseguiu esse feito. Além disso, a seleção brasileira conquistou 5 títulos mundiais, mais do que qualquer outra seleção até hoje. Independentemente de gostar ou não de futebol, é impossível negar a importância desse esporte para essa cultura brasileira. Curiosidade número 11. O território brasileiro é dividido em 6 grandes biomas: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Cada um possui características únicas de clima, vegetação e animais. Enquanto a Amazônia é marcada pela floresta tropical, a Caatinga é adaptada à seca. O Cerrado lembra uma savana, o Pantanal se destaca pelas cheias, a Mata Atlântica abriga uma enorme biodiversidade e o Pampa é formado por grandes campos naturais. Poucos países apresentam tanta variedade ambiental em um único território. Curiosidade número 12. O rio Amazonas é o rio com a maior vazão de água do planeta. A quantidade de água despejada por ele no Oceano Atlântico é tão grande que consegue alterar a salinidade do mar por centenas de quilômetros. Em alguns trechos, o Amazonas chega a ultrapassar 40 quilômetros de largura durante o período de cheias. É uma escala difícil até de imaginar. Curiosidade número 13. A primeira capital do Brasil foi Salvador, fundada em 1549. Durante mais de 2 séculos, ela foi o centro político e administrativo da colônia portuguesa. Em 1763, a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, principalmente por causa da importância econômica da região, impulsionada pela mineração. Já em 1960, a capital passou a ser Brasília, construída no coração do país para incentivar o desenvolvimento do interior brasileiro. Cada uma dessas cidades representa um capítulo importante da história nacional. Curiosidade número 14. Você já reparou que o Brasil quase nunca sofre terremotos fortes? Isso acontece porque o território brasileiro está localizado no interior da placa sul-americana, longe das regiões onde as placas tectônicas se encontram. Os terremotos mais intensos do planeta normalmente acontecem justamente nesses limites, como ocorre no Japão, no Chile e na Indonésia. No Brasil, os tremores registrados costumam ser fracos e, na maioria das vezes, passam despercebidos pela população. Curiosidade número 15. O Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do planeta. Estima-se que cerca de 20% de todas as espécies conhecidas no mundo vivam em território brasileiro. São milhares de espécies de aves, mamíferos, peixes, anfíbios, répteis e uma quantidade impressionante de plantas. E o mais curioso é que pesquisadores continuam descobrindo novas espécies todos os anos, principalmente na Amazônia e na Mata Atlântica. Curiosidade número 16. Quando pensamos em café, é impossível não lembrar do Brasil. O país é o maior produtor,
e um dos maiores exportadores de café do mundo há mais de um século. Durante muito tempo, o café foi o principal produto da economia brasileira e teve um papel decisivo no desenvolvimento de cidades, ferrovias e portos. Até hoje, milhões de brasileiros começam o dia com uma xícara de café, um hábito que faz parte da cultura nacional. Curiosidade número 17. Pouca gente sabe, mas o Brasil é atravessado por duas importantes linhas imaginárias do planeta. No extremo norte passa a linha do Equador. Já na região sul atravessa o Trópico de Capricórnio. Essa posição geográfica contribui para a enorme diversidade de climas encontrada no país. Enquanto algumas regiões registram temperaturas elevadas durante praticamente todo o ano, outras podem ter geadas e até neve em dias excepcionais de inverno. Essas foram 17 curiosidades que mostram como o Brasil é muito mais do que os estereótipos conhecidos no mundo. Da Amazônia ao Pantanal, das fronteiras aos recursos naturais, nosso país reúne características únicas. E agora eu quero saber, qual dessas curiosidades mais surpreendeu você? Escreva nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no Terra em Contexto e ative o sino para acompanhar novos vídeos sobre história, geografia e geopolítica. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.